que você possa conhecer realmente a graça, o amor de Deus e a salvação eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nós temos ministrado aqui mensagens, uma série de mensagens, e hoje nós vamos continuar ministrando essas mensagens sobre o tema liberdade. E você vai ser ricamente abençoado e abençoado pelo Senhor nosso Deus. Amém? Eu gostaria de orar hoje com você. Oremos ao Senhor nosso Deus. Senhor nosso Deus e Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus, a quem nós devemos toda honra, toda glória, todo louvor e toda adoração, apresentamos-nos diante de Ti agora, Senhor, para fazermos a Tua santa vontade e adorarmos o Teu santo nome, porque reconhecemos, ó Deus, que Tu és soberano sobre a terra, que sobre os céus Tu és Senhor absoluto, Pai. Por isso estamos diante dos olhos do Senhor, para pedirmos a Tua graça, a Tua misericórdia, a Tua compaixão para conosco. Estenda as Tuas mãos sobre as nossas vidas agora e derrama sobre nós o óleo precioso da unção do Senhor, a unção que faz a diferença, a unção que quebra as cadeias, a unção que traz a liberdade para as nossas vidas, que nos liberta de toda opressão do inimigo, de todo jugo, Pai. Temos falado aqui sobre liberdade, ó Deus, porque tem muitos, ó Deus, que estão no processo de libertação, mas ainda não chegaram ao estágio da liberdade do Senhor. Muitas pessoas que estão aprisionadas, Deus, que precisam de um toque especial do Senhor, pois foi para isto, Senhor, que Tu vieste e morreste naquela cruz, para trazer liberdade, libertação para o cativo e o oprimido, e para pôr em liberdade, ó Senhor, as pessoas. Por isso, ó Deus, eu estou diante dos Teus olhos agora. Estou intercedendo com esta pessoa e por esta pessoa agora. O Teu Espírito Santo possa visitar este coração, possa visitar esta casa, possa visitar esta pessoa. Que esta pessoa receba um toque especial da graça do Senhor, um toque especial da Tua santa presença, ó Pai. Nós nos inclinamos diante dos olhos do Senhor agora, aclamarmos pela bondade do Senhor, pois Tu és poderoso, Senhor, Tu és glorioso, exaltamos-Te, ó Pai. Declaramos que Tu és digno de todo louvor, toda magnificência, toda adoração, toda exaltação, pertence a Ti, ao leão da tribo de Judá, raiz de Davi, aquele que venceu a morte, em cuja coxa está escrito Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Aquele que virá montado em um cavalo branco, aquele que virá sobre uma nuvem de glória, para levar o Teu povo que Ele escolheu e selou com o Teu precioso sangue. Que neste momento a unção do Senhor seja liberada, e que cada corpo agora que se encontra doente, enfermo, Senhor, que receba a anestesiação do Teu Espírito agora, o toque do Teu fogo, Pai, o toque da Tua glória, que queima todo o mal, em nome de Jesus Cristo, Pai, porque eu me levanto na autoridade do Senhor, na autoridade do Espírito Santo e na liberdade que Cristo me libertou, para proclamar, Senhor, a libertação do Senhor, em nome de Jesus Cristo, ó Pai. Tu és poderoso, Senhor, Tu reinas em Teu trono celestial, na presença dos querubins, serafins e anjos que assistem diante do Teu trono. Por isso nos consagramos na Tua presença, nos colocamos diante dos Teus olhos, ó Pai, como sacrifício vivo, santo, de cheiro suave às Tuas narinas. Nós repreendemos toda oposição de Satanás, a obra do Teu Espírito, ó Pai, através dessas ministrações. Repreendemos, ó Pai, todos os sofismas, todos os antagonismos de Satanás, em nome de Jesus Cristo agora. Que o Teu Espírito Santo seja derramado sobre a minha vida agora, é uma unção poderosa, impactante, que possa irradiar e transformar corações e vidas, em nome de Jesus Cristo, para a glória do Teu nome, Pai, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Aleluia. Louvado seja o nosso Deus para todo sempre, o Deus criador dos céus e da terra. A Ele seja a nossa adoração, a Ele seja o nosso louvor, a Ele seja a glória por todos os povos, tribos, línguas e nações, que glorifiquem o Deus Todo-Poderoso, o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, o nosso Deus. E hoje nós vamos continuar ministrando a série de ministrações sobre o tema liberdade. E hoje nós vamos falar sobre o exemplo de liberdade. Cristo, o exemplo sublime, excelente de liberdade, para que você possa conhecer o exemplo de Jesus,
e possa tirar Jesus como exemplo para a sua vida, e possa andar como ele andou, e possa imitá-lo, e possa fazer tudo conforme ele ensinou na palavra, e possa viver conforme ele tem nos ensinado e ministrado na sua santa palavra, na sua santa e bendita palavra, porque através da palavra de Deus, através da Bíblia Sagrada, através dos mandamentos de Deus escritos na Bíblia, nós conhecemos a perfeita, santa e agradável vontade de Deus para as nossas vidas. E você precisa conhecer a vontade de Deus para a sua vida, a liberdade que Deus tem para você, a liberdade que Deus tem para você viver nesta terra, andar nesta terra, debaixo da graça, do amor e da misericórdia dele, porque o nosso Deus é longâmino e misericordioso para conosco, para todos sempre, nós que cremos no nosso Senhor. E hoje o nosso ponto de partida é o versículo de Lucas 4, 18, 19, e também vamos ler Êxodo 32, versículo 1, para nós partirmos nesta ministração desta sexta-feira, 10ª ministração sobre o tema liberdade. Você já tem sido abençoado e abençoada, e vai ser mais ainda, porque Deus vai te tocar poderosamente através da tua palavra poderosa. Diz assim: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração de vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Lucas capítulo 4, versículo 18, 19, escrito pelo médico amado de Deus, Lucas. E também Êxodo 32, escrito pelo servo do Senhor Moisés, o homem que trouxe à terra, por revelação de Deus, a lei do Senhor e os mandamentos de Deus para o povo de Israel e também para as nossas vidas. Diz assim: mas vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte, acercou-se de Arão e lhe disse: levanta-te, fazei-nos deuses que vão diante de nós, pois quanto a este Moisés, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe terá sucedido. Bem, a Bíblia diz que Jesus veio para trazer liberdade para os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. E nós partimos através dessa série de ministrações no texto de Gênesis capítulo 3, e também passamos por esse texto de Lucas o capítulo que nós lemos, e também nós passamos por Êxodo, o capítulo de Lucas 4, versículo 18 e 19. E hoje nós vamos estar novamente ministrando a respeito de liberdade, tirando como base a pessoa de Cristo, a pessoa central da Bíblia, que é o Senhor Jesus Cristo, o nosso Senhor, que veio para trazer a liberdade plena para o seu povo, para a sua igreja, para todo aquele que crê no teu evangelho e no poder da sua palavra, e o aceita como Salvador suficiente da sua vida e como Senhor absoluto de sua vida. E ontem nós falamos a respeito deste povo, o povo de Israel, baseado no livro de Êxodo. Falamos a respeito da promessa, que Deus dá uma promessa para gerar uma visão. Falamos a respeito disso ontem, e que Deus faz promessas para dar luz à fé. Falamos também que uma promessa divina é mais poderosa que a situação em que estamos vivendo. Quando Deus revelou a promessa dele ao povo de Israel no Egito, a promessa de Deus sobrepujou toda a situação que eles estavam vivendo. O poder, a glória do Deus Todo-Poderoso manifestou-se sobre aquela nação, e aquele povo saiu daquela terra com o braço estendido e mão forte. E hoje nós vamos continuar seguindo pelos caminhos do deserto, e vamos tratar um pouco a respeito da experiência de Jesus no deserto, quando ele for enviado pelo Espírito Santo ao deserto para ser provado e ser tentado. Mas antes de tudo, nós precisamos descrever algumas coisas a respeito do deserto, porque o povo de Israel foi conduzido pelo deserto, passando pelo Mar Vermelho, para chegar ante o deserto, para depois estarem prontos para passarem pelo Rio Jordão e chegarem ao lugar da terra prometida. Mas eles foram reprovados no deserto, não corresponderam às expectativas de Deus,
aceitando os propósitos de Deus para a vida deles, andando em obediência à palavra de Deus, aos mandamentos de Deus, às ordenanças de Deus que Deus dera a Moisés para transferir ao povo, para que o povo viesse obedecendo, porque Moisés foi levantado como mediador e porta-voz de Deus, para trazer a revelação da vontade de Deus ao coração do povo de Israel. E ontem nós paramos no contexto de um deserto, onde eles se encontravam em um deserto muito próximos da terra prometida, algo em torno de 30 dias, 35 dias, 40 dias mais ou menos, que especificam as pessoas que conhecem a região e passaram por ali, estudaram. Eles fazem mais ou menos essa expectativa de 35 a 40 dias. Então, o povo de Israel, este povo onde nós lemos no capítulo de Êxodo 32, ele se encontra aqui em um contexto de deserto, onde a Bíblia fala que Moisés subiu ao monte para receber os mandamentos de Deus, para estar em intimidade com Deus, para estar recebendo de Deus aquilo que ele estaria passando para a nação, para o povo de Israel. Agora veja bem, o texto que nós lemos diz que o povo chegaram-se a Arão e disseram: olha, não sabemos o que sucedeu a este Moisés que subiu ao monte, faz muito tempo que ele está lá. Sabemos que Moisés ficou ali 40 dias sobre o monte, demorou um período de tempo e o povo começou a desesperar-se na escola do deserto, porque estava no deserto e Arão estava com Moisés cooperando no ministério como vice-ministro, cooperador de Moisés no ministério. Então veja bem, eles estavam passando pelo período da escola do deserto. E eu quero falar mais aqui a respeito do deserto, abranger mais um pouco sobre a respeito de deserto, para que nós entendamos, porque eu creio que muitas pessoas estão vivendo o período de deserto. Eu creio que muitas igrejas estão passando pela fase do deserto. Muitos ministérios nos nossos dias têm vivido tempo de deserto, embora outros estão mais avançando, estão mais adiantes, apossando-se daquilo que Deus tem prometido na palavra, têm vivido mais profundamente na palavra, têm seguido mais profundamente a palavra, mas muitas igrejas, muitos ministérios ainda estão no período de um deserto. São ministérios que também têm a promessa de Deus, são pessoas que têm a promessa de Deus. E quando eu falo de igreja, eu falo a respeito de pessoas, não estou falando a respeito de denominação A e B, até porque isso é uma questão de ética, e a gente, como pessoa que estuda teologia, não pode dar esses furos. Mas falamos a respeito de ministério, pessoas, vidas, pessoas que estão dentro da igreja, que pregam o evangelho, vivem a vida com Deus, têm caminhado com Deus, andado com Deus nessa existência onde nós estamos vivendo para fazermos a vontade de Deus, para adorarmos e glorificarmos o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus. Então aquele povo também passou pelo período da escola do deserto. E uma das características que nós queremos deixar na escola do deserto é que a escola do deserto, a qual eles passaram e foram reprovados, é uma escola de perigos, é um lugar perigoso, é um lugar que a gente tem que andar com Deus e andar em obediência, tem que andar em obediência total à palavra e no centro da vontade de Deus, não nos extraviando para a direita nem para a esquerda, não andando ouvidos à voz do inimigo ou do adversário, mas andamos diante de Deus com fidelidade, com humildade, simplicidade. A Bíblia fala que aquele povo, quando estava no deserto, eles começaram a queixar-se, a murmurar diante de Deus, a pecar diante de Deus. Então o que aconteceu? Vieram serpentes venenosas e picaram aquelas pessoas e elas começaram a morrer. Alguns começaram a morrer em desobediência. Então Deus mandou Moisés que levantasse uma serpente como um exemplo e tipo de Cristo. Ele se revelou dessa forma no livro de João, quando ele falara a Nicodemos, no texto de João capítulo 3, ele dissera isso para Nicodemos: como a serpente foi levantada no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado sobre uma cruz, para que todo aquele que vende olhando para ele possa crer e possa ser salvo. Então eles passaram pela escola do deserto. Então nós podemos perceber que na escola do deserto, pessoas que talvez já ouviram programas educativos a respeito do deserto, percebem que no deserto é um lugar onde há víboras, há cobras, animais perigosos, pestilentos, venenosos, como escorpiões, serpente e outras coisas terríveis, animais ali que são perigosos
para a pessoa que caminha e anda pelo deserto, lacraias, tanto de bichos venenosos. Então o povo estava passando pela escola do deserto. Se não obedecesse a Deus, se não andasse em obediência, o que aconteceria? Viriam serpentes, provavelmente escorpiões também, e muitos morreriam sobre a vida ali no deserto. Então nós precisamos entender, nós estamos andando com Deus, estamos caminhando com Deus, e nós precisamos estarmos atentos diante de Deus. Uma tipologia de serpente, escorpião, nós podemos classificar como os demônios, como Satanás. Nós entendemos hoje, estudando a palavra, que quando uma pessoa ela não anda em obediência aos mandamentos de Deus, a palavra de Deus, ela pode dar lugar para o diabo. É por isso que a palavra de Deus diz que o diabo anda como leão bramando a quem possa tragar. Isso significa que se dá uma brechinha, ele pode entrar, ele pode atacar a sua vida, ele pode atacar a tua família, ele pode atacar a tua casa, os teus filhos. É por isso que nós devemos andarmos como pessoas obedientes nesta vida, porque nós estamos em um período de transição para irmos morar na Canaã celestial, onde Deus tem preparado para nós, aquele lugar que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano, exceto João tiver uma revelação no livro de Apocalipse, onde ele vira um pouco das glórias daquela cidade celestial. Você precisa entender que você está andando nessa terra, e há perigos, você está numa escola, você está num deserto de Deus. Nós estamos vivendo em um período de deserto, e nós precisamos estarmos atentos nessa escola, porque se você não for fiel a Deus, perigos virão contra a tua vida, demônios se levantarão contra a tua vida, e você começará a se ver em situações desastrosas, em situações perigosas, em situações frustrantes, em situações decepcionantes. Outra coisa, na escola do deserto precisamos do fogo de Deus para nos iluminar e nos guiar. Aquele povo precisava daquela coluna de fogo para que fossem guiados por Deus, para que eles viessem andar na direção que Deus queria que eles andassem. E outra coisa, para aquecer, porque à noite é muito frio um deserto. Se você não sabia, no deserto de dia a temperatura é muito quente, mas chega à noite é escuridão e frieza, frio. Então aquele povo teria que passar também por essa experiência, tendo a coluna de fogo os aquecendo e os guiando. E nós também que estamos em rumo à Canaã celestial, nós precisamos do Espírito Santo nos aquecendo. A Bíblia diz no livro de Romanos que os que são filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus. Nós somos guiados pela luz do Espírito, pela revelação do Espírito Santo em nossas vidas. Nós somos guiados sobre a face da terra, nós somos guiados nesta vida. E todo aquele que rejeitar o conselho do Espírito Santo, ele vai andar errado, ele vai andar errante, ele vai tropeçar aqui, vai tropeçar acolá, ele vai cair aqui, vai cair acolá, porque vai andar errante no deserto, porque não tem aquele que o ilumina e o guia. E é o Espírito Santo aquele que guia a igreja, é o Espírito Santo que direciona a obra, é o Espírito Santo que é o coordenador, o comandante da obra de Deus sobre aqui na terra. É o Espírito Santo que orienta a liderança, é o Espírito Santo que fala nas nossas bocas, é o Espírito Santo que cura, é o Espírito Santo que salva, é o Espírito Santo que ilumina, é o Espírito Santo que esclarece as Sagradas Escrituras, é o Espírito Santo que nos dá entendimento para lermos a Bíblia, para conhecermos a palavra, para entendermos a palavra. Então o povo estava sendo guiado pela coluna de fogo, e não podemos deixar de comparar aquilo ali como também o Espírito Santo, porque é uma representação típica também do Espírito Santo na forma de fogo, na palavra de Deus. Você pode observar no livro de Atos dos Apóstolos, quando o Espírito Santo desceu como labareda de fogo. Línguas repartidas de fogo significa coluna de fogo, labareda de fogo. Houve uma manifestação no dia de Pentecostes, e esse mesmo Espírito Santo tem nos guiado, esse mesmo Espírito Santo tem nos guiado na presença de Deus, para que nós andemos em obediência diante de Deus. Precisamos também do refrigério do Espírito Santo, do refrigério de Deus nas nossas vidas. A Bíblia diz que havia uma nuvem de dia para que houvesse sombra, para que aquele povo pudesse andar na sombra, na proteção de Deus, por causa do calor escaldante do deserto que poderia matar pessoas. Haviam crianças, mulheres grávidas, pessoas pequenas, crianças pequenas, velhos ali. Então eles precisavam de uma proteção divina da nuvem da glória de Deus sobre a vida deles. E nós também, como povo de Deus, nós precisamos andarmos debaixo da presença de Deus, debaixo da manifestação e da proteção de Deus. Aquela nuvem era um meio de proteção, era a
sombra da proteção para aquele povo. É por isso que o Salmo 91 diz: descansar debaixo da sombra do Onipotente, e você estará seguro. Você pode andar descansando em Deus. Você pode andar nesta vida onde você vê a aflição, a dificuldade dessa vida, andar confiando em Deus, sabendo que tem uma proteção sobre a tua vida, que é uma proteção na tua vida, que Deus te protege de frente, à direita, à esquerda, em cima, embaixo, que nada poderá fazer o inimigo à tua vida ou contra a tua vida, porque você tem a proteção da presença de Deus. Naquela nuvem simbolizava a presença de Deus na vida do povo de Israel, simbolizava que Deus estava indo. Além do mais, havia um anjo na teofania, era uma representação de Jesus Cristo que estava indo com o povo, que estava andando com o povo, que estava guiando aquele povo. E nós precisamos entender isso, que nós precisamos da presença de Deus em nossas vidas, da presença de Deus no meio da igreja, da presença de Deus no meio da congregação, da presença de Deus nas nossas casas. Onde quer que nós estivermos, nós precisamos da presença de Deus para nos orientar. Nós entendemos uma coisa também, que no deserto nós precisamos de orientação para que as coisas se tornem mais fáceis e para que nós não nos percamos ou nos perdamos no deserto. Então você precisa entender isso. A orientação divina é essencial. Outra coisa que nós entendemos no deserto de Deus, no deserto de Deus nós dependemos totalmente de Deus. É Deus que nos alimenta, é Deus que nos sustenta, é Deus que nos dá água, é Deus que nos dá o pão. Aquele povo era alimentado por Deus, aquele povo era sustentado por Deus. Eu tenho algo de Deus para dizer para você, nesta prova, nesta dificuldade, nesta situação que você está passando. Clame ao Senhor, busque a direção de Deus. Não adianta você buscar no homem, não adianta você buscar nas pessoas aqui na terra, mas busque diretamente em Deus. Ele é a tua fonte, é Ele quem mata a tua sede, é Ele quem mata a tua fome, é Ele quem te sustenta, é Ele quem envia as provisões diárias. É Ele que nos guia a cada dia e tem nos sustentado e tem nos mantido como seu povo, como ovelhas do seu pasto. E no pasto de Deus, ainda que seja no deserto, todavia o Senhor nos sustentará, o Senhor cuidará de nós como ovelhas nos teus braços, porque o nosso Deus é proteção, o nosso Deus é guardião, é fortaleza, é socorro bem presente na hora da angústia. Nós podemos entender uma coisa também: no deserto, as coisas, as expectativas de um deserto geralmente são expectativas de morte. Se você ir no deserto, você vai ver poucas plantações, pouca vegetação. O deserto é um lugar onde você pode perceber que há pouca existência de vida. A pouca vida é um deserto, porque um deserto podemos analisar como algo que se aproxima de morte. Uma pessoa que viaja para um deserto, sem a proteção, sem a água, sem o alimento, ele está correndo sérios riscos de morrer, de cair ali e morrer. Qualquer animal que esteja despreparado e for atravessar um deserto, ele cairá ali também morrer, porque o deserto também representa um lugar mais de morte do que para a vida. E eu tenho algo de Deus para dizer para você: em um deserto, quem anda no deserto com Deus precisa obedecer a Deus, porque senão vai cair como o povo de Israel caiu, mortos ali naquele deserto, porque desobedeceram a Deus. Eles tinham as provisões, eles tinham tudo de Deus, mas ficaram andando, rodando e vagando em um deserto onde eles poderiam atravessar em apenas 40 ou 35 dias. Por quê? A causa, a desobediência. E se você está servindo a Deus, ande em obediência, senão você estará sujeito a morrer espiritualmente, porque o pecado nos assedia, porque se levanta do lado do diabo, se levanta do lado dos demônios do inferno, e nós estamos vivendo em um contexto de deserto. Nós devemos estarmos atentos, obedientes à palavra, obedecendo a Deus, andando com Deus, caminhando com Deus, porque no deserto é um lugar perigoso, é um lugar que pode trazer até a morte. Então obedeça a Deus. Talvez você está se extraviando, está saindo um pouco da palavra, está procurando andar da sua própria maneira, do seu próprio jeito. Volte para a palavra agora. É hoje que você deve voltar, para que você não possa perecer nesta terra, para que você não possa perecer neste mundo, para que você não possa ser consumido com o mundo. No nome de Jesus Cristo, arrependa-se e volte-se para Deus. Talvez você é uma pessoa que se desviou dos caminhos de Deus, você está afastado, está distante, está em desobediência, está em rebelião, está aí no mundo, no pecado. Volte-se para Deus, para que você não seja consumido junto com o mundo no julgamento de Deus. Então nós precisamos passarmos pela escola do deserto para entrarmos na faculdade de Canaã. O aluno que não for aprovado na escola do deserto, ele jamais conhecerá a faculdade de Canaã, onde ele conhecerá a liberdade.
O processo de deserto é um processo de libertação. A entrada na faculdade de Canaã é a vida na liberdade. É o lugar onde você começa a pensar por si mesmo. É o lugar onde você começa a aprender por si mesmo. É por isso que Deus disse para Josué, quando ele estava pronto a atravessar o Jordão: olha, não aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele de dia e de noite, para que tenhas cuidado em fazer tudo conforme nele está escrito. Talvez você está passando em um período onde você está sendo ensinado, você está sendo um aluno aprendendo. Vai chegar um momento na tua vida que você vai ter que andar com as suas próprias pernas, você vai ter que ler a própria palavra cada vez mais, estudar, examinar, buscar o conhecimento, a sabedoria e o entendimento, porque Canaã é um lugar onde você ensina a si mesmo, onde você busca da parte de Deus, examinando as escrituras. Mas na escola do deserto, Deus mandava provisões, Deus guiava o povo, Deus mandava os mandamentos para Moisés, mas Moisés passava para o povo. De repente, os mandamentos se encontram nas mãos de Josué e deveria ser lido ali na terra de Canaã para que o povo viesse a obedecer. Isso podemos até fazer uma comparação, uma escola mesmo da vida, essa escola secular aí, onde você passa por um período de primeiro, segundo grau, curso médio aí, você aprende do professor, passa o tempo todo sendo aprendiz. Agora, quando você entra na faculdade, você tem que partir de você mesmo, você deve pesquisar, você deve buscar, você deve examinar, fazer os trabalhos, tudo por sua conta. Então o povo de Israel estava vivendo isso. Para sair do deserto e entrar em Canaã, eles deveriam plantar e colher, eles deveriam estudar a palavra, eles deveriam buscar a revelação da palavra de Deus, o conhecimento através dos mandamentos de Deus, estarem meditando o livro da lei de dia e de noite, para andar, para não se desviar, para prosperar em Deus. Lá no deserto Deus mandava a provisão, Deus mandava o maná, Deus mandava o pão. Agora lá, se eles quisessem prosperar, eles teriam que trabalhar, eles teriam que batalhar, eles teriam que suar a camisa para tirar o seu pão, para tirar o alimento, para sustentar a tua família, para sustentar a tua casa. E eu tenho algo de Deus para você nesta tarde. É momento na tua vida de você se levantar e tomar uma responsabilidade diante de Deus. Não ficar aí só esperando que Deus faça um milagre, que Deus mande pão dos céus, que Deus mande dinheiro. Você fazer um voto na igreja e Deus abrir uma porta, encher a tua casa de dinheiro, mandar dólar, mandar euro, te abençoar. É momento de você arregaçar as mangas e tomar uma posição diante de Deus, assumir uma responsabilidade, abrir o teu próprio negócio, arrumar o teu próprio emprego, tomar a tua iniciativa de vida, caçar meios para que você possa ser abençoado, porque se você for fiel a Deus, Deus vai abençoar, vai prosperar os seus negócios. É hora de você abrir o teu colégio, é hora de você dar aula, é hora de você exercer profissão, é hora de você pregar a palavra, é hora de você ensinar a palavra, é hora de você se dedicar ao ministério, assumir responsabilidade no ministério, não ficar esperando ser mandado pela liderança, pelo pastor. É hora de você assumir a sua responsabilidade diante de Deus. Então o povo teria que passar por esse período, porque Deus nunca nos dará nada sem que nós estejamos qualificados para administrarmos aquilo. Deus preparou aquele povo, preparou aquela nova geração para introduzi-los naquela terra, para que eles estivessem preparados para administrar aquela terra. Então Deus só vai dar você uma coisa quando você estiver apto para cuidar e ser um mordomo de Deus naquilo que Deus te dá. E nós precisamos entendermos isso, porque Deus não quer bebês na terra prometida. Deus quer pessoas maduras, Deus quer pessoas que conheçam a palavra, que entendam a Bíblia, que examinam a Bíblia, que lê a Bíblia, que buscam o conhecimento, a graça e a vontade dEle. Tem muitos bebês dando trabalho na igreja, tem muitos bebês no ministério dando trabalho, trazendo problema para o ministério, trazendo problema para a igreja, trazendo dificuldade para a liderança. Bebês espirituais que querem tudo nas mãos, querem receber tudo na mão, quer tudo na mão, quer tudo do bom e do melhor, mas quer nas mãos, não toma posição e ficam queixando-se. Bebês geralmente são murmuradores. Aquele povo era uma criancice, murmuravam continuamente contra Deus e contra Moisés, porque eram bebês. E Deus prepara uma geração nova de igreja, uma igreja estruturada no conhecimento e na sabedoria, na unção e no poder do Espírito Santo, para evangelizar e ganhar as nações para Ele por herança. A vida no deserto nos treina para viver em liberdade. Se nós quisermos vivermos em liberdade, nós temos que aceitarmos o tratamento de Deus nas nossas vidas no deserto. Tem gente que não quer passar por provação, tem gente que não quer passar por dificuldade. Ontem eu citei o exemplo de Romanos 5, versículo 3, onde diz que nós alegremos nas tribulações.
E tem muita gente que quando passa uma prova, uma dificuldade, uma tribulação, a pessoa fica murmurando e blasfemando. A Bíblia está dizendo antes ao contrário, alegre-se na tribulação. Não está dizendo para você ficar triste, angustiado, não ficar deprimido, não, mas está dizendo para você alegrar-se na tribulação. Se você está passando uma tribulação, diga para ela, bom dia tribulação, dê um sorriso para ela hoje. Sorria para a tribulação, bom dia tribulação. Eu estou aqui para te vencer no nome de Jesus Cristo. Porque você pode todas as coisas naquele que te fortalece. Você pode passar essa dificuldade. Você pode passar essa prova sem pecar e sem desobedecer-se diante de Deus. Andando em obediência, você pode passar por esta prova. Porque o teu Deus é contigo todos os dias. Até a consumação dos séculos. O nosso Deus, o nosso Senhor, não te abandona. Ele é contigo, Ele te ajuda nessa situação. Ele te sustenta, não temas, homem, diz o Senhor para ti. 365 vezes a palavra não temas na Bíblia. Não temas, Deus é contigo. Em Canaã exige conversão. Deus queria que aquele povo se convertesse verdadeiramente no deserto, em obediência a Ele, a sua palavra, para que pudessem entrar na terra prometida de Canaã. Você não pode estar dentro da igreja e estar vivendo como se estivesse vivendo no mundo. Você não pode estar dentro da igreja e estar vivendo como no mundo. Você ainda não conhece a Deus, você ainda não converteu, você ainda vive como vivia no mundo, você ainda faz tudo que fazia no mundo estando dentro da igreja. E isso às vezes traz sérios problemas para a igreja, porque traz escândalos. Ainda bem que Jesus disse, é mistério que vem os escândalos. Então nós não devemos nos preocupar com os escândalos, antes glorificarmos a Deus, porque vemos o cumprimento da palavra dele. Jesus mesmo que disse que haveria no meio da igreja o joio e o trigo. Não se preocupe se aquela pessoa não tem dado um bom testemunho, se tem andado como andam as pessoas do mundo, se tem andado como anda o mundo aí fora, porque Jesus mesmo disse que viria os escândalos e que o joio estaria no meio da igreja. Mas para nós entrarmos nos céus é necessário conversão. Você pode até estar no deserto desconvertido, sem ter que circuncidar o seu coração por meio da fé em Cristo Jesus, mas você não vai entrar nos céus, porque céus é lugar de gente convertida, é lugar de gente transformada por Deus, é lugar de gente transformada pelo poder do Espírito Santo. Você pode até fazer as brincadeiras do deserto aqui na igreja, você pode até viver a vida do deserto na igreja como aquele povo, em desobediência, mas você não vai entrar nos céus. Você vai ficar aonde você começou, no deserto, no Egito, porque Canaã é lugar para gente que obedece, é lugar para gente convertida. No nome de Jesus Cristo agora, entregue o seu coração ao Senhor, entregue os seus caminhos ao Senhor, arrependa-se diante de Deus, volte-se para Deus, no nome de Jesus. Entregue a tua alma para Ele, entregue tua própria alma, pobre alma para Ele, e seja livre nesta tarde do fogo do inferno preparado para o diabo e seus anjos, no nome de Jesus, porque Deus tem um propósito na sua vida. O inimigo da verdadeira liberdade é uma mentalidade de escravo. Nada muda enquanto a nossa mente não mudar. Você não se direciona para o futuro olhando para trás. Tem gente que quer ir para o céu, mas está olhando para o mundo. Está indo em direção dos céus, mas está olhando no retrovisor para trás, a vida do mundo. Usar uma coroa não significa fazer você pensar como rei. Não é usar uma coroa na cabeça que faz você pensar como rei. Você pode até dizer que é protestante, que é crente, que é evangélico, mas isso não adianta não. Isso não significa nada. Você tem uma coroa de rei na cabeça, mas pensar como um escravo. Para que você seja verdadeiramente uma realeza, você deve pensar como ensina a Bíblia. Você deve andar como Jesus ensinou, o exemplo supremo, para nós imitarmos. Ele é o nosso imitador, e nós devemos imitarmos a Jesus, andarmos como Ele andou, procurarmos andarmos em teu exemplo de vida, para que nós possamos ser aquilo que Deus nos fez para que nós sejamos. Então veja bem, você pode dizer, você pode falar que é crente, que é evangélico, mas você não vive a prática das Sagradas Escrituras, você não leva uma vida de crente, você não leva uma vida de cristão. Tem muita gente dizendo aí que é cristão. A igreja tradicional do Brasil diz que é cristã, é uma igreja cristã, mas quando chega quarta-feira de cinza, eles estão lá recebendo a cinza. Mas antes pularam carnaval, foram na festa, farrear, beber, fumar, cheirar cocaína, e de repente dizem que são cristãos. Cristãos?
sangue de Jesus Cristo tem poder. Então, se você se diz crente, comporte-se como crente, ande como crente, viva como crente, dê testemunho de crente, dê testemunho de povo de Deus, no nome de Jesus. E se você que está me ouvindo, está ouvindo essa pregação, o Espírito Santo está te tocando, e você quer ser uma pessoa nova, transformada, entregue o seu coração, entregue sua alma para Jesus, mas ande como o povo de Deus, não ande como esses maus exemplos que você tem contemplado, não. Que você mesmo vira e fala: eu não quero ser crente como essa pessoa. Se for para mim ser crente como meu vizinho, eu não quero ser. Se for para mim ser crente como esta colega de escola, eu não quero ser. Então, a partir de agora, já que você fala isso, entrega o seu coração ao Senhor e seja um cristão de verdade, seja um crente de verdade, ande com uma mentalidade livre, de liberdade na presença de Deus. Entrega o seu coração para Ele e você vai ver o que Deus vai fazer na tua vida, e você entrará em Canaã. Mas esse que está com uma mentalidade de escravo, que dá mau testemunho diante dos teus olhos, que diz que é crente, está na igreja segunda, terça, quarta, quinta, sexta, carrega a Bíblia debaixo do braço e não dá testemunho, saiba de uma coisa, que ele vai ficar como o povo de Israel no deserto. Mas se você entregar o teu coração e procurar andar em fidelidade, segundo a palavra de Deus, obedecendo os mandamentos, o que ensina a palavra, o que ensina a liderança, você herdará aquele lugar que Deus tem preparado para os salvos, para os lavados e remidos, purificados, sacramentados, regenerados pela aspersão do sangue do Cordeiro de Deus, que se derramou, verteu, escoou na cruz do Calvário. Este sangue que purifica você de todo o pecado, de toda iniquidade. Talvez o diabo está dizendo na sua mente: não tem jeito para você não, você já fez isso, você já fez aquilo, você já se prostituiu, já se drogou, já matou, já roubou, já fez tanta coisa ruim. Mas a palavra de Deus diz em 1 João capítulo 1 versículo 7, que o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado. Não aceite a acusação de Satanás, porque o sangue de Jesus te purifica de todo o pecado. Você pode ter matado, pode ter roubado, pode ter estuprado, pode ter feito qualquer coisa, mas se você crê no poder da palavra de Deus, naquilo que diz a Bíblia, há perdão para você, a purificação, a remissão, porque Deus não está procurando santos, mas Ele vem buscar aquelas pessoas que se entregam a Ele para viver em santidade. O importante é o que a sua vida vai ser da agora para frente, você entregando o seu coração a Jesus, sendo circuncidado. Se você vai andar como Ele quer que você anda, aí sim, aí Ele vai perdoar os seus pecados, vai sarar suas feridas, vai te libertar, ainda vai preparar um lugar para você nos céus, que Ele já tem preparado para todo aquele que crê na palavra dEle. E Ele chegará. O Espírito Santo está me tomando aqui tremendamente. Eu vou pregar o que Deus está mandando. Dai as mãos, pecadores. O nosso exemplo de liberdade é Jesus. Sois de ânimo dobre. Aquele povo em 40 anos no deserto, só tropeçaram e caíram e não se apossaram da terra prometida. Chorai. A Bíblia diz que eles pecaram contra Deus, fazendo até ídolos no texto que nós lemos. E a vossa alegria. Porque não queriam viver na liberdade. Passaram por um processo de libertação, mas não conheceram a liberdade que se dá na mente, em uma transformação mental pela palavra de Deus. É por isso que o apóstolo São Paulo diz: não vos conformeis com este mundo, mas renovai-vos pela renovação da nossa mente. A própria teologia nos ensina que a nossa mente ela deve ser transformada, modificada pela palavra, que é algo que Deus não tira de nós. Você vem para Jesus, aceita Jesus, mas a tua mente tem que ser renovada mediante a palavra de Deus. Tem muita gente dentro da igreja que está vivendo ainda com aqueles pensamentos, aquela conduta de vida e pensamentos do mundo, porque não estudam a Bíblia, porque não leem a Bíblia. Você pode até ter passado por um processo de libertação de um demônio, expulsar um demônio da sua vida. Você está dentro da igreja, mas se você não acatar a palavra, se você não andar na palavra, se você não viver na palavra, não adianta. Não adianta nada você ficar recebendo revelação de um lado, profecia de outro, dons de um lado, se você não tiver a mente renovada pela palavra de Deus, pela Bíblia. Pela Bíblia, Bíblia que transforma a mente da pessoa. A Bíblia, nossa regra de fé e prática. E o interessante é que Jesus passou pelas mesmas coisas que eles passaram. Tudo que o povo de Israel passou, Jesus passou. Primeiro, a Bíblia fala que eles estiveram no Egito. Jesus também esteve no Egito. Você sabe, na época que houve a perseguição do rei Herodes, que mandou matar as criancinhas,
A mãe de Jesus, Maria e José, tiveram que descer ao Egito e passaram pelo Egito um período de tempo. Com certeza passaram pelo Mar Vermelho, porque ele deveria passar de barco. Então eles passaram pelo Mar Vermelho, foram e voltaram pelo Mar Vermelho. Então passaram por esse processo do Mar Vermelho. Esse é o estágio das nossas vidas. Você precisa passar pelo Mar Vermelho e precisa se chegar ao deserto para ser tratado por Deus, seu caráter ser transformado e mudado pela palavra de Deus. Próximo passo que Jesus passou pelas águas do Jordão. Quando Jesus estava ali sendo batizado por João, Jesus foi batizado por João no Rio Jordão, se submetendo à autoridade espiritual que era João sobre ele para batizá-lo, para que eles viessem cumprir toda a justiça, porque Jesus é o Senhor sobre João. Mas Deus enviou Jesus, e Jesus se submeteu a uma autoridade humana, sendo batizado por um profeta de Deus, impôs as mãos sobre ele e o batizou, para que hoje ele estivesse assentado no trono nas regiões celestiais, para cumprir o propósito de Deus, porque Jesus reconheceu ali que aquele homem foi enviado para preparar o caminho, e ele deveria ser batizado por João. Bem que João queria ser batizado por ele, mas Jesus não quis, porque Jesus sabia que ele tinha de ser batizado para dar um exemplo de humildade e simplicidade, se sujeitando à autoridade humana. Foi batizado. E quando Jesus foi batizado, o Espírito Santo olhou dos céus e se alegrou. A Bíblia diz que o Espírito Santo ali naquele batismo desceu como uma pomba. O Pai olhou para o Espírito Santo, olhou para baixo e para o Filho. O Espírito Santo sorriu para o Pai. Opa, alguma coisa está acontecendo ali. O Filho está se submetendo à autoridade humana, sendo batizado por ela. Pai, eu tenho que descer. O Espírito Santo disse, eu tenho que descer, Jeová. Eu tenho que descer lá sobre ele, para ele fazer a obra e começar o ministério. Tem que descer sobre o Filho. Deu um sorriso para o Pai e desceu e repousou sobre Jesus, para que Jesus viesse entrar para o período do deserto, cheio do Espírito de Deus, para pregar o Evangelho. Que beleza, que coisa linda. Passou pelos 3 estágios também. Então Jesus foi levado ao deserto para ser tentado. Aquele povo foi tentado no deserto e foram reprovados por Deus. Não passaram nas provas de Deus, não passaram na faculdade, foram reprovados nas provas que Deus impôs sobre eles, para que eles pudessem passar por essas provas e recebessem, em nome de Jesus, a vitória de Deus, que é a terra de Canaã. Também nossos pais Adão e Eva foram tentados por Satanás em um jardim e vieram pecar contra Deus. Mas Jesus foi tentado em um deserto, um exemplo máximo de liberdade. Ele tinha tudo para pecar ou não pecar. Ele era homem e Deus. Ele foi tentado por Satanás. Se Satanás o tentou, é que ele poderia pecar, mas ele não pecou, porque ele sabia o conceito de liberdade. E é isso que você precisa entender, que o pecado está solto, o erro está solto, a depravação está solta. Não adianta você ficar escondendo da liderança, se escondendo ali de uma pessoa de outra, do pastor da tua igreja. Você precisa ser liberto na sua mente, você entender que é você e Deus, é entre você e Deus, que ninguém tem olhos para estar vendo o que você faz em oculto, que faz às escondidas. Mas quando você conhece a liberdade, você entende que Deus está com você, que Deus está contemplando, e você sabe que o negócio é entre você e Deus. E Jesus sabia disso. Estava ele e Deus ali no deserto, ele e o Pai contemplando ali, e Satanás tentando de um lado, e o Espírito Santo ali também, um cenário para que ele viesse a pecar. Mas ele sabia a verdadeira liberdade, e sabia a missão e o plano específico pelo qual ele viera à terra. Foi para trazer liberdade aos cativos e oprimidos, e põe liberdade às pessoas que estão presas pelos demônios. Quando você viu que nós lemos Lucas 4, naqueles versículos 18 e 19, ele sabia a missão que ele veio, trazer liberdade. E se ele veio para trazer liberdade, ele precisava ser um exemplo para nós, para que possamos seguir o teu exemplo de liberdade. Não sermos como o povo de Israel no deserto, mas imitamos a Jesus, imitar a sua maneira de viver, a sua maneira de se conduzir na face da terra, sobre esta terra, em obediência total a Deus, se submetendo a Deus e a palavra e o mandamento de Deus. Jesus, exemplo máximo de liberdade. O povo em 40 dias, para se apossar da terra prometida, pereceram e não conseguiram se apossar, que era um tempo estipulado para eles se apossar da terra. Ficaram 40 anos e pereceram no deserto. Jesus em 40 dias destronizou Satanás e todos os seus poderes,
venceu o inferno, mostrando que num deserto nós podemos vencer as tentações, que em um deserto nós podemos vencer o diabo. Você está nessa dificuldade, nesse deserto, talvez você está sendo tentado pelo inimigo, o inimigo está te tentando nessa situação que você está vivendo, a fazer alguma coisa errada, a fazer alguma falcatrua, você está passando uma dificuldade financeira, talvez você tenha recebido uma promessa de Satanás para fazer alguma coisa errada, para ganhar dinheiro para você ou para sua família. Repreenda Satanás no nome de Jesus, diga para ele: Satanás, Salmo 23, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Salmo 37, 25, fui justo, fui moço e agora sou velho, mas jamais vi um justo e a sua descendência mendigar o pão. Vai para lá, Satanás, somente ao Senhor seu Deus adorarás e somente a Ele prestarás culto. Diz a palavra do Deus vivo para você: não seja tentado pelo diabo, repreenda no nome de Jesus de Nazaré. Sai para lá, Satanás, vai te catar, capeta do inferno, somente ao meu Deus eu adorarei. A primeira prova que eles passaram e foram aprovados foi a prova do apetite. Jesus passou pela prova do apetite. Jesus estava sendo tentado por Satanás, e Satanás chegou-se para Jesus e disse: olha, se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pão. Olha para você, vê como você está. Você fala que é o Filho de Deus, está sequelão, está seco, está morrendo de fome. Olha como você está, só um esqueleto. Transforma essas pedras em pão. Você é o Filho de Deus, você tem poder, faz isso então. Jesus disse: Satanás, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. E a palavra do Senhor nos diz em Êxodo, capítulo 6, versículo 1 e 4, que Deus colocou o povo à prova, mandando o maná para ver se eles andavam na lei ou se não andavam. E de repente o povo começou a murmurar: ah, Moisés, nos trouxesse esse deserto para nos matar de fome. Eles não passaram um teste de apetite. A primeira coisa que Satanás vai te tentar é no teste de apetite, porque Satanás sabia, e aquele povo estava sendo provado que o teste do escravo mais forte é o teste da fome, porque a pessoa escrava, ela vive pelo alimento para comer o pão de cada dia. E você não pode aceitar diante de uma provação Satanás te tentar nessas áreas da sua vida. Talvez você está numa dificuldade aí mesmo, mas se você é fiel, não vai faltar o pão na tua casa, não vai faltar a farinha na panela, nem o azeite na botija, não. Não deixe o inimigo te tentar fazer coisa errada, não, porque você é um pai de família, ou uma pessoa que tem uma responsabilidade de manter a tua casa, e você está numa situação aí controversa, você está meio preocupado e preocupada. Não faça besteira, você está numa provação. Levante-se agora no nome de Jesus, seja fiel a Deus, a palavra dele, dizime, oferte, dê aquilo que Deus tem mandado você dar, e Ele vai abençoar a sua vida muito mais que você pensa ou imagina, segundo a palavra dele. Jesus venceu Satanás. Nem só de pão viverá o homem, Satanás, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Mas aquele povo pereceu murmurando contra Deus e contra Moisés, simplesmente por causa do seu apetite descontrolado. Tome cuidado com o inimigo. Outra prova que Jesus passou, prova da cobiça e posição. Israel foi tentado nessa prova e pereceram. Não conseguiram passar por esta provação. Jesus venceu essa. Mais uma. Satanás chegou para Jesus em Mateus capítulo 8, versículo 4, 8 a 10. Capítulo 4, versículo 8 a 10. Se prostrares e me adorares, todos esse mundo, esses reinos te darei. Se você quiser, porque tudo isso me foi entregue, eu te darei, se você se prostrar e me adorar. Jesus virou para Satanás e disse: Satanás, somente ao Senhor seu Deus adorarás, e somente a Ele prestarás culto. E o que nós entendemos que este povo, eles passaram por esta prova, você analisando profundamente no texto de Êxodo 32, quando Moisés esteve ausente sobre o monte, em relacionamento com Deus para receber os mandamentos de Deus, aquele povo ficou a sós, e de repente eles se levantaram e tomaram a posição, tomaram a frente e chegaram e oprimiram Arão. Olha esse Moisés aí, esse camarada que nos tirou da terra do Egito. Esse camarada desapareceu, deve ter morrido por lá. O negócio é o seguinte: faz bezerros para nós, para que nós prostremos e o adoremos. Nesse lado aí eles começaram a adorar deuses estranhos, adorando outros deuses. O que Jesus jamais fez, prostrando-se e adorando a Satanás. Quando eles estavam adorando aquelas entidades do Egito,
bois de ouro, estavam adorando o próprio Satanás, não passaram nessa prova, tomaram a posição de liderança, por causa da cobiça, para adorar, e caíram nesta prova, não passaram nessa provação. E você deve tomar cuidado com Satanás, porque ele vai te tentar também nesta área, ele vai te prometer posição, ele vai te prometer coisas, para você viver dentro da vontade dele, para você fazer a vontade dele. Ele vai te prometer isso, ele vai virar para você e vai falar: esse Jesus que te tirou do mundo, ele há 2000 anos já morreu, ressuscitou, subiu para o céu, ele não vai voltar tão cedo não, como Moisés que estava lá no monte 40 dias, o povo, esse Moisés que nos tirou da terra do Egito, sumiu, desapareceu. Não é assim que diz o mundo aí fora, não é assim que as pessoas dizem por aí: Jesus volta mais nunca, subiu, desapareceu, fala que vem, a igreja fala que Jesus vai vir, nunca volta. Aí muita gente começa a pecar, já começa a adorar ídolos, já começa a fazer a vontade do mundo e do diabo, porque Jesus está voltando, está demorando. Moisés era um tipo de Cristo pode estar demorando, mas obedeça a Deus, obedeça a palavra, obedeça a Deus no nome de Jesus, não ande em desobediência não. Moisés estava demorando, o povo desobedeceu. Cristo está lá nos céus, está demorando, não faça o que você quer aqui embaixo não, como aquele povo fizeram o que quiseram, pecaram, viveram em orgia, bacanal, tudo quanto é safadeza, essa vergonhice se diz que praticou naquele lugar, e a igreja não pode viver como aquele povo. O nosso mestre está ausente, mas ele está presente, porque ele é onisciente, onipresente, onipotente, e ele está conosco, está contemplando. Como Deus estava contemplando aquele povo estava preocupado com Moisés lá no monte, mas eles não sabiam que Jeová era a pessoa central daquela história, e que os olhos de Deus estavam sobre eles. Mais importante do que Moisés, que estava sobre eles, nós devemos estarmos atentos com isso, que Deus está nos contemplando, tudo que a igreja está fazendo aqui na face da terra, tudo que nós estamos praticando, estamos vivendo. Talvez Cristo não está presente em carne e osso, mas Ele está presente em espírito. Obedeçamos a Ele, vivamos para Ele, glorifiquemos a Ele, adoremos a Ele, não adoremos o diabo, não adoremos a Satanás e as suas obras. Nesse teste nós temos que passar no nome de Jesus nesse deserto. Tem muita gente aí vivendo para adorar a deuses. Pastor Oswaldo, tem tanta gente aí vivendo, adorando tanto Deus, que a Bíblia diz que Mamon, o dinheiro é um Deus. Você vê hoje a dificuldade dos ministérios, o povo está vivendo para o dinheiro, está vivendo só para ganhar dinheiro, só para possuir dinheiro, adorando o dinheiro às beças, adorando Mamon, espírito de avareza, travado no coração, a obra em dificuldade, a obra precisando avançar, construir a construção, mas o povo está ali adorando o dinheiro, não mete a mão no bolso para dizimar e ofertar, porque ele está adorando, idolatrando o dinheiro. Porque Jesus não veio ainda, não está preocupado não, querido, não está preocupado não em progredir na obra de Deus, em avançar na obra de Deus. Vamos viver para ganhar dinheiro, vamos construir mansões, vamos construir casas, vamos comprar lotes, vamos comprar carros, vamos comprar isso, vamos comprar títulos, vamos ter conta no banco, vamos engordar nossa conta no banco, e não estão se importando com a obra, adorando um ídolo. Somente ao Senhor teu Deus adorarás, não podereis adorar dois senhores, a Deus e a Mamon, porque há de amar a um e aborrecer a outro, é o que diz a palavra de Deus. Ou você adora a Deus, ou adora o diabo, ou adora a Mamon. A opção é sua. Jesus está vendo, está contemplando, mas Jesus venceu Satanás. Exemplo de liberdade. Poderia adorar Satanás, mas não adorou Satanás, porque ele sabia que ele tinha liberdade para com Deus e diante de Deus, mas ele não se curvou, porque ele sabia de onde ele veio. Jesus também passou por um período de processo difícil, esteve no Egito. Na época que Jesus nasceu, César governava, e o povo de Israel estava sendo oprimido, e eles esperavam um Messias poderoso, revestido de glória, e Jesus veio simples. Jesus era uma pessoa humilde, mas ele não se curvou diante da oferta de Satanás dos reinos do mundo. Ele não era uma pessoa rica não, ele nasceu em uma família humilde através de uma mulher chamada Maria, mas ele não se curvou diante de Satanás para receber as glórias do mundo. Você pode ter nascido em uma classe social pobre, mas você não deve se curvar diante das coisas fedorentas de Satanás, das ofertas dele para o pecado e para a iniquidade. Mas somente ao Senhor teu Deus adorarás, e somente a Ele prestará cultos. É o que diz a palavra dele. A outra prova que eles passaram, prova da motivação e de orgulho. Eles caíram, mas Jesus passou por esta prova.
Satanás chegou para Jesus e falou: olha, Jesus, você é filho de Deus? Tu és filho de Deus? Pula-te daqui lá embaixo, porque na palavra está escrito: aos anjos dará ordem a teu respeito para te pegue, para que não tropeces em alguma pedra. Ele virou e falou: não tentarás ao Senhor, o teu Deus. E aquele povo viveu a vida toda tentando Moisés e a Deus, e foram reprovados. E você precisa passar por esses testes para você chegar na liberdade de Canaã. Se sujeite aos testes de Deus na sua vida. Se você quer ser aprovado, você tem que passar pela escola do deserto para entrar na faculdade de Canaã. Se não querer ser testado e provado, e começar a murmurar e blasfemar, começar a se levantar contra a igreja, contra a obra, vai perecer no deserto e não vai ver céu, coisa nenhuma. Só se for céu da boca da onça. Porque quem quer ver céu tem que andar em fidelidade, ainda que tenha que andar gemendo sobre a face da terra, em luta, em provação, mas tem que dizer ao Senhor: meu Deus, eu adorarei, eu não tentarei ao meu Deus, mas eu andarei com Ele, eu irei nos cultos na igreja, eu buscarei o meu Deus, eu glorificarei o meu Deus, porque o meu Deus é bom, o meu Redentor se levantará, o meu Redentor irá diante de mim, Ele é comigo, Ele me guia, e você não deve se curvar a nada, porque tu és filho da promessa, tu és filho e filha de Deus. Ande na promessa dele, ande em santidade com Deus, em obediência à palavra, vá aos cultos, obedeça, adore, glorifique, adore o seu Deus no nome de Jesus, porque Ele é contigo para te abençoar. Cristo foi um exemplo de liberdade para nós. Vamos seguir o exemplo de Cristo, que obedeceu em obediência e ante morte, e morte de cruz. Ele foi ante a cruz, mas não desobedeceu ao Pai. Que nós obedeçamos a Deus, aprendamos com esse exemplo de liberdade. Alguém que tinha liberdade para fazer e não fazer, para pecar e não pecar, porque era homem Deus e não fez, porque ele entendeu que ele veio para trazer o verdadeiro significado da liberdade. E você tem liberdade para pecar ou não pecar, obedecer ou não obedecer, fazer ou não fazer, é com você. Ninguém deve ficar impondo sobre você o que fazer ou não fazer, falando que você deve vir no culto ou não deve. É você que tem que tomar a decisão de vir. Você sabe que tem que... Você não deve ficar esperando falar: não faça isso, não peque, não faça aquilo, porque você sabe que a Bíblia diz: não pequeis, não erreis. A responsabilidade é nossa. Nós estamos vivendo debaixo da responsabilidade. Por isso, obedeçamos a Deus no nome de Jesus e sigamos o teu exemplo supremo de liberdade, Jesus de Nazaré. Amém?